a atividade esportiva na minha infância foi muito rica. Nas brincadeiras de rua, né? A educação física na escola também era muito boa, além de você aprender aprender a gostar do esporte, da parte física, você aprendia regras, né? Futsal, handball, basquete. Eu, né? Tive um aprendizado muito bom. E aí, com 7, 8 anos, a maioria da molecada ali na favela do São Jorge era muito boa de bola, então a gente começou a explorar outros espaços através de outros convites. Então a gente começou a fazer campeonato de futsal, campeonato de campo, a gente fazia gincanas, tinha toda aquela cultura de periferia nas comunidades ainda, de você fazer gincanas, né? Corrida de saco, campeonato de rua, várias atividades. Então isso me fez trazer tudo isso pro futebol, né? As brincadeiras, o enriquecimento motor através das brincadeiras, programa de desenvolvimento humano pelo esporte. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, Marcos, vocês fazem um trabalho fera. Entendeu? O futebol é um meio de a gente melhorar a nossa saúde, de a gente estar inteirado num grupo de pessoas que tem uma mesma vontade, o mesmo sonho, o mesmo gosto, entendeu? De você pegar e ter liberdade de gênero, de você desconstruir paradigmas, porque eu sempre amei jogar futebol, e muitas vezes você vai jogar na comunidade, no lugar onde você mora, no lugar onde você está ingresso, na sociedade você está ingresso, e fala assim, a maioria das pessoas são homens, você não vai jogar futebol não, porque futebol é coisa de homem. Então você começa a jogar, você começa a ingressar, você acaba mudando a mente um pouco das pessoas, né? Os paradigmas de que, tipo, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Isso é coisa de quem quiser fazer, entendeu? Então, você acaba mudando um pouco da mente da sociedade através de coisas que você mostra pro mundo, entendeu? Igual onde eu moro, a Ellen é muito boa nisso, a Ellen é muito boa naquilo. Nós todos podemos ser. Entendeu? Só que o medo acabava retraindo muita gente. Tanto que, eu levei... Muita gente foi atrás de vagas no PET por conta de me verem digamos assim, as medalhas, as conquistas que eu tive através do PET, né? Você viajou, você entrou no colégio lá no Hebraica? Você? Nem sei onde fica. Aonde que é Hebraica? O que é isso? Entendeu? Você mede esportes? Não acredito, entendeu? Eu tô toda arrepiada. Então, assim, a gente entrou e passou por lugares, através de oportunidades que o projeto nos deu, que é muito gratificante. Você falar, o projeto me proporcionou essa oportunidade, entendeu? O esporte me proporcionou tudo isso, entendeu? Você fazer parte de grupo de pessoas totalmente diferentes, que você nunca imaginou conhecer, e eu ter toda uma atenção, porque a gente cria famílias através do esporte. A minha história no esporte começou em função do projeto, né? Na realidade veio um pouco antes, né? da época de escola, no ensino fundamental. Eu tive uma professora de educação física que ela cobrava muito dos alunos a participação efetiva nas aulas. E aí ela foi quem indicou todos os alunos pro projeto. Ela descobriu o projeto e ela falou, eu quero todos os meus alunos lá. E aí começou assim. Eu não fui pro esporte que ela queria. Ela queria que todos os alunos dela seguissem para o basquete. E todo mundo foi. Eu acabei indo contra. Quando eu vi a canoagem, eu falei, é canoagem que eu quero, porque é diferente. Eu sempre gostei do que era diferente. Nunca quis fazer tudo que os outros faziam, assim. E aí depois eu acabei me afastando um pouco, né? Fiz a canoagem, gostava bastante. E aí, conforme a vida foi seguindo, vieram as responsabilidades, acredito que a questão do esporte veio mais em função da estética, né? De manter o corpo, não só manter o corpo ativo. Hoje em dia eu já me desprendi desse padrão de beleza, mas no início era uma questão muito assim, de ter aquele corpo perfeito. E quem é mulher sofre muito com isso, né? A
A gente sofre, eu preciso ter a barriga chapada e não sei o quê. E aí acho que o que me mantinha mais ativa, assim, de preciso fazer, era em função disso. Uma questão de aceitação do corpo. Hoje em dia eu tenho essa relação mais de prazer de fazer o esporte, né? Tanto que vai pela dança, que é uma coisa assim, é pelo prazer de ter seu corpo livre e aceitar o corpo que tem, e não para seguir um padrão. Acho que essa é a minha relação com o esporte. Não só para conhecer o esporte, mas para conhecer o corpo de vocês, né? E na época eu entrei no handball, fiz o teste para o handball, né? E aí eu me apaixonei e sou apaixonada até hoje, assisto jogos. Eu, como educando naquela época, em torno dos 8, 9 anos de idade que tinha, eu como aluno de escola pública e como toda criança, adorava muito o movimento de qualquer tipo de jogo, que fosse competitivo ou não competitivo, divertido, algo que prendesse a atenção e fizesse movimento. Tivesse movimentação corporal, era aquilo que mais me chamava a atenção. Então era um educando que a gente podia chamar de espoleta. Era aquele que não parava quieto, não parava em nenhum momento, era correndo, correndo, correndo. Se não era com as próprias pernas, era em carrinho de rolemã, era em bicicleta, patins, skate, cipó de árvore. Então era todo momento usando o corpo dessa forma. Então acho que ali quando surgiu a oportunidade de praticar um esporte, foi quando o projeto se apresentou na escola. Eu não tive interesse assim, de imediato no futebol. Eu não era um exímio, assim, eu não tinha uma técnica e uma desenvoltura com o futebol. Eu gostava muito do esporte, do futebol, né? E também tinha o handball e tinha o basquete, mesmo sendo com uma estatura baixa, algo que me interessava, mesmo quando criança. E foi aí que juntou o útil ao agradável. Eu me inscrevi e acessei o projeto através dos testes, indo para o futebol, que era o que puxava mais, me chamava mais atenção, mas eu buscava no projeto a forma de se movimentar, usar o corpo para se divertir. A princípio era uma diversão. Eu acho que se não fosse o incentivo dos educadores na escola, assim, de, tipo, puxar no meu pé e, tipo, não me importar com a opinião dos outros, talvez, se eu não tivesse esse puxão de orelha, talvez realmente eu ia ficar mais fechada do que eu já estava para isso, né? Então, foi algo, assim, que, tipo, me ajudou a pensar que realmente, se eu gostava de fazer e não fazia por conta dos outros, então, tipo, meio que eu tava dando importância mais para a opinião dos outros do que eu queria, né, de fato. Então, se não fosse isso, talvez até hoje eu não iria ter conhecimento do esporte na minha vida. E também em relação o PROD também me ajudou bastante a conhecer as modalidades mais a fundo. Então, houve um certo interesse por parte de fora e também por parte do PROD de querer conhecer cada vez mais e, tipo, essa aproximação de você, tipo, ajudar outra pessoa em relação a mediar, eu gostei bastante. Então foi algo assim que, tipo, que foi incentivo do educador lá da escola, mas depois eu que, tipo, no segundo ano que eu fiz de PROD, foi eu que tomei a iniciativa, né? Foi eu que, tipo, vou voltar, gostei. Então, tipo, foi um momento assim que eu gostava muito das crianças, né? Então, tipo, ver que eu estava conseguindo ajudar em alguma coisa e que eu estava entendendo o que o PROD estava passando pra gente, adolescente, né? Foi algo assim que, tipo, incentivou bastante e que se não fosse isso, esses dois fatos, talvez eu me prenderia a, tipo, ficar mais no lazer, mais coisas assim que não envolva bastante o esporte. No meu caso, foi no PET, né? Que mudou de nome agora, não é mais PET, né? Antes, na nossa época, era PET. Era muito bom, porque aqui a gente nunca teve contato, no caso, onde a gente morava, eu e o Marquinhos, o Guto. A gente morava no mesmo bairro, na época, né? Que era no Jaguaré.
E aqui a gente não tinha isso, a gente não tinha acesso a esporte, a nada. Até na escola mesmo era o basicão. Jogar futebol ou vôlei, era um dos dois. E quando o PET começou a divulgar o projeto aqui, que uma grande parte das pessoas começaram a ir, e a gente foi conhecendo, no meu caso, eu me apaixonei de primeira, assim, pelo futebol, que eu já gostava, mas, sim, futebol e handball. Nossa, eu amava muito, e aí foi vindo basquete, a gente foi fazendo outras coisas, e isso era muito bom. E despertou em mim meu espírito de, tipo, eu tenho que ganhar tudo. Eu tenho que ser melhor. E é uma coisa que eu carrego até hoje. Um pouquinho desse... E não é ruim, né? Na época tinha algumas coisas que pecavam, né? Porque a gente era muito novo, então eu queria ganhar tudo. E quando eu não perdia, eu não sabia lidar com isso. E quando eu era mais nova, eu não sabia. Hoje em dia eu já sei. Mas o projeto em si trouxe todas as coisas, assim, que tipo, eu jamais pensei em viver na minha vida. O Guto não fez parte do Adventure Camp, quando eles entraram em parceria com o projeto pra gente fazer, né? Foi também um dos momentos, assim, marcos pra mim, porque foram coisas incríveis que aconteceram, né? Tipo, viagens que eu jamais, naquela época, imaginaria ter. E esportes que eu nunca pensei em fazer, né? Tipo, rapel, canoagem, tipo, descer de rio, de canoa. Nunca imaginei isso, e isso aconteceu. Então, são memórias e coisas muito boas que eu carrego até hoje. Quando eu conheci o PET, quando eu comecei a fazer o PET e tal, comecei a entrar no fazer a parte do PROD, eu comecei a me interessar, porque pra mim só existia futebol, vôlei e a natação que eu fazia. Porque pelas escolas as pessoas não mostram um pouco mais pra você. A televisão não mostra além do qual é os outros esportes que tem, qual o outro tipo de forma que você tem para você se exercitar, de que às vezes uma brincadeira lúdica também pode te ajudar também a você queimar um pouco de caloria e tal, essas coisas assim do tipo. E eu ficava sem entender o que fazer. Então aí quando eu conheci o PROD, eu comecei a ir mais a fundo no esporte, aí conheci mais outros esportes, que nem a gente começa a ver, tem handball, tem badminton, tem, enfim, uma infinidade. Através do projeto, eu tive a oportunidade de ir para uma equipe de competição. Então, se eu não estivesse lá, se eu não estivesse treinando, eu não teria essa oportunidade. Ou até eu teria essa oportunidade, eu poderia até ter essa oportunidade, mas eu não estaria qualificado. Então, eu ia ficar na mesma. Então, o projeto ajudou bastante para me qualificar, para mostrar que eu posso e, enfim, essas coisas. Então, eu aprendi que eu preciso estar qualificado naquilo que quero. E quando você é jovem, criança, você só quer jogar, e aí você quer jogar cada vez mais. Então, naquele momento, eu precisava estar qualificado para, se surgisse uma oportunidade de um time, eu ser aceito. E a gente sempre falava de seletivas em tal equipe e tal, mas para isso você precisa estar qualificado. E isso você acaba levando para a vida. Não adianta você querer passar num vestibular se você não estuda, se você não está preparado, se você não faz algo para conseguir aquilo que você quer. Então, a oportunidade ela pode aparecer, mas você precisa estar preparado. É isso que eu bato na tecla. Então, você acaba levando isso para a vida. Isso me ajudou bastante. Graças a Deus, eu sempre tive grandes incentivadores, né? Não só na minha família, como na minha trajetória também, no esporte, na faculdade, tudo, no PROD também, com vocês, sempre ouvi palavras de incentivo, ou mesmo quando não era alguma coisa para mim pensar e para estar evoluindo, né? Então, acho que isso me fez uma pessoa melhor, assim, e acho que tudo isso que eu vivi, assim, eu tenho que passar muito
os meus filhos, tudo isso que o esporte me trouxe, e também para os meus alunos também, né? Esse amor, tudo que você tem que ter, não só pelo esporte, mas por tudo, né? Pela família, para você acreditar mais nas coisas também, ter mais fé, né? Porque tem muitos alunos daqui que enfrentam bastante dificuldades que eles têm, então a gente tenta passar bastante essas coisas de motivação, que isso tudo o esporte ele me trouxe, né? Talvez se eu não tivesse tido essa vivência que eu tive tão enriquecedora no esporte, eu não teria essa bagagem muito bacana, assim. Então, eu tento passar isso para frente, que nem sempre eu falo, como uma obrigação minha, sabe? Devolver isso, todo o amor, todo esse carinho, esse incentivo que eu tive na minha trajetória no PET. Eu tenho como obrigação, sabe? Devolver tudo isso como uma cidadã. Eu tenho obrigação de devolver. E é isso que eu tento fazer com meus alunos, dar muito carinho para eles, além de ensinar os esportes, tudo. Tanto que me chamam de mãezona lá, eu tento ser isso também para eles. E para os meus filhos também, né? Os meus filhos principalmente. Para mim foi um prazer participar, muito obrigada pelo convite e poder contar um pouquinho da minha trajetória como atleta e hoje como adulta e profissional da área de educação física. O PROD ele veio muito nesse momento de eu preciso urgentemente me aproximar do sonho da minha vida de novo, e que na minha cabeça era uma coisa que eu era bom e eu não tinha nada assim. E o PROD apareceu para ter essa relação de estar fazendo algo que eu era bom e estar perto do sonho da minha vida de novo, redirecionar minha vida para isso. Então, essa entrada no PROD é uma coisa muito marcante para mim, desse momento significativo, porque foi um momento que eu estive muito mais presente no PROD do que eu estava. Então, eu participava de todos os momentos com a turma, eu participava do planejamento das aulas, eu participava dos eventos de sábado. Os eventos de sábado, inclusive, foram que me apresentaram o Chuckball, que hoje eu estou treinando. Eu ia para os eventos fora, então campeonatos no Pinheiros, na Hebraica, eu estava indo também. E eu estava vivendo o sonho, assim, sabe? Era o PROD como o momento, assim, era aquele momento feliz da vida em que você vai para se sentir completamente realizado com o que você está fazendo. E isso para mim era muito gratificante, porque era a melhor experiência de todas que eu estava tendo. Que eu teria criado a minha filha de um outro jeito se eu não tivesse passado pelo projeto. Não que, assim, eu tenho uma admiração imensa pelos meus pais, pelo meu pai, pela minha mãe, né? Assim, são meus espelhos, meus ídolos, minhas joias, tudo. Mas, assim, pai e mãe trabalham, né? Então, assim, eles tinham, né, o tempo lá, pelo menos 8 horas por dia, mas meu pai, coitado, trabalhava quase 24. Que eles têm que se dedicar à tarefa ali para sustentar a gente em casa, né? Então, assim, esse tempo do projeto foi muito importante, porque a gente aprendeu a respeitar o espaço do outro, né? Aprendeu a dividir, aprendeu a entender o lado do outro, né? Assim, eu sempre falo assim, por que a sua verdade tem que ser mais verdade que a minha, né? Ou por que a minha verdade tem que ser melhor que a verdade do outro, né? Cada um tem a sua experiência, cada um tem seu modo de ver as coisas conforme aquilo que já passou. Às vezes, para uma determinada experiência pode ser muito pesada e para outro, às vezes, nem tanto, e a gente tem que respeitar. Ah, não, você está passando só isso? Gente, para, né? Que bobagem, que não sei o quê. E não é. De repente, para mim, conforme a minha bagagem, é uma situação. Mas na bagagem do outro, né, conforme a história do outro, às vezes pode ser diferente. A gente tem que respeitar. Eu acho que a questão do esporte em si, ele muda a forma das pessoas verem a persistência, o hoje não deu, mas amanhã vai dar, sabe? Eu acho que o esporte contribui muito com isso. O PROD me ajudou muito na hora de escolher minha profissão, que eu decidi o meu curso superior, né? Isso me ajudou muito, porque eu não me vejo mais sem isso na minha vida.
Pra mim é uma coisa essencial. Tipo, se no meu dia eu não fizer uma atividade física, meu dia não valeu a pena. Meu dia não rendeu, sabe? É uma coisa tão prazerosa que pra mim tem que ser feito todos os dias. De memória afetiva, eu fico pensando no grupo, o trabalho em equipe, a segurança que as professoras tinham, que você, Kátia, e a Su tinham, nossa, era espetacular. Você sentia que você estava trabalhando junto, que você fazia parte, né? Que era um trabalho em dupla, né? Não era necessariamente uma hierarquia muito certeira, mas era muito um trabalho em dupla, e em dupla também com a outra pessoa. Eu estava fazendo com o Wesley, eu estava acompanhando as turmas com o Wesley, né? Então esse trabalho em equipe era muito confortável, assim, era muito gostoso você poder contar com alguém, mas e essa pessoa, ela não tá acima nem abaixo na hierarquia nem nada, né? Você só tá trabalhando para fazer um trabalho, para fazer uma atividade de qualidade, e era espetacular a qualidade das atividades. Eu sinto falta dessa orientação mais próxima que a Su e a Ana tinham com a gente, porque agora eu comecei a licenciatura e comecei a fazer os estágios obrigatórios, né? E eu fico pensando nessa orientação, porque eu me sinto... É diferente, né? Eu tô fazendo estágio na Ibrahim Nobre, que é uma escola aqui da região do Butantã, e é diferente essa postura, não só porque é outra escola, mas também porque é outra disciplina, né? Mas eu acho que eu fico pensando que foi muito relevante para mim a experiência do PROD, para poder entender também esse lugar do professor e a postura que você tem que ter em sala de aula. E apesar da gente ter feito o estágio, apesar dos estágios que eu fiz terem sido só online, né? Esse ano que vem o estágio continua, e eu tenho esperanças de poder trabalhar presencialmente com os educandos. Eu tenho muito interesse nisso, de poder trabalhar com espaço, de poder trabalhar com corpo, de poder trabalhar com dança. Acho que foi bem relevante o PROD nesse sentido, para poder entender como que você vai pensar esse lugar, né? Não necessariamente a pessoa só com material, mas o ambiente também com um material criativo. Não sei, acho que abriu porta, sabe? Você começa a ver as possibilidades fazendo essas outras atividades, porque no final das contas são coisas que podem ser muito... a interdisciplinaridade é uma coisa que me interessa muito, entendeu? Aí fui convidado para participar do Olipet, e assim, eu fui, isso eu tô falando, nossa, não sei nem quantos anos, vou falar 8, tá? Para não falar 10, para não falar 12. Aí eu fui chamado para participar, nossa, e aí assim, foi muito legal, né? Foi muito legal. Desde a recepção, desde o carinho de vocês com a programação, os congressos técnicos, a nossa opinião, né? Realmente é uma trajetória muito gostosa, né? Do jeito que vocês lidam com o esporte, do jeito que a gente aqui também lida com o esporte. Então, realmente, nos cruzamos, e eu tenho uma alegria muito grande de considerar os amigos aí do PROD. O Marcos é um cara que às vezes eu acesso aí, quando a gente vai falar de alguma coisa mais particular, institucional. Um cara que eu também tenho um carinho muito grande, a Kátia também, todo mundo que trabalha lá, Suzana, Maicon, todos aí são sensacionais. E uma curiosidade, né, que eu acho que é para fechar aí minha fala, é da minha amizade com o Tom, do EPROCAD, que também é um cara também que é muito bacana, é um cara que também é um amigo fora do mundo do trabalho. Foi meu primeiro ou segundo Olipet, a gente foi fazer uma mediação após um jogo, né, e assim, né, o EPROCAD é um dos mentores aí do futebol em 3 tempos, né? E eu fui acompanhando o futebol de campo aqui da Fundação em parceria com uma escola pública. E era o primeiro ano que eu fui no futebol de campo. E assim, futebol de campo é futebol de campo, né? A galera quer ganhar. Nossa senhora, eu participei da primeira mediação com o Tom, assim, e eu era educador, ele também. Nossa, mas ele foi para uma linha, assim, da mediação, mas que eu jamais tinha imaginado, né? Não lembro certinho, ele também não lembra certinho como é que foi, mas a gente teve um embate ali pedagógico que marcou muito nós dois, né? Então, tanto é que quando a gente se encontra,
Ele fala, caraca, Edu, será que eu falei tão bonito naquela ligação? Eu falei, olha, negão, você falou bem porque você me convenceu, viu? E eu não sou de voltar atrás, mas, cara, você falou tão bem. Então, assim, é bacana falar isso, porque rola uma sensação de amizade, né? É uma sensação de pertencimento. Queria muito incentivá-la, porque eu sabia que ela ia curtir muito, né? Vencer essa, vamos dizer assim, essa timidez, né? E tudo mais. Ela via as coleguinhas participando, até nos anos anteriores que a gente levou, e no momento ela não quis participar. Eu lembro que ela ia, né? Isso é uma coisa do PROD que eu achei muito legal, né? Um respeito com as crianças, porque mesmo ela não tendo participado das atividades, ela também levou, né, a lembrancinha da medalha e tudo mais. Mas eu achei super legal o tratamento, o respeito com as crianças, né? De entender essa dificuldade que elas têm, né? Então, assim, para mim foi muito legal. Não só ela ficou emocionada, eu também fiquei, sempre fico quando eu lembro dessa história, né? Mas ali foi um momento muito único, assim, de ver ela superar, né, essa timidez dela e ela participar. Eu não tenho do que reclamar, porque descobri, nossa, aprendi a jogar muitos outros jogos que eu nem fazia ideia que existia. Tipo, o badminton foi no PET que eu aprendi a jogar. Outro jogo lá que é com a bola gigante lá, eu esqueci o nome. Eu esqueci. Kimball. Esse aí aprendi a jogar, então, tipo, foi uma coisa que expandiu, assim, vamos dizer, o meu leque de esportes, né, que eu conheço agora, né. E foi uma trajetória bem legal. E, tipo, o que eu mais senti falta, assim, quando eu tava pra sair, foi do pessoal mais velho, porque quando eu tava pra sair acabou ficando algum só de que era mais velho pra, tipo, competir mais, assim, sabe? Isso foi uma coisa que eu senti falta dos anos, quando eu, tipo, tinha uns 3 anos que eu tava lá e, tipo, era mais, assim, eu era um dos mais jovens, tipo, jogava contra os mais velhos. Isso é uma coisa que, assim, querendo ou não, eu senti falta, sabe? Porque faz diferença, né? Eu tenho duas, na verdade, que foi mais marcante para mim, assim, que na verdade mudou muito, assim, a minha trajetória, né? A primeira, como eu já comentei, foi o teste que eu fiz na época no PET. Então era um teste difícil, né? Que você tinha que trabalhar tanto coordenação, agilidade, mas era um teste também mais mental, né? Então você não precisava ser bom em tudo, mas você tinha que também ali saber lidar, trabalhar com equipe, essas coisas. E duas coisas marcantes que me marcam no teste são... Primeiro era aquele que tinha que acertar as faixinhas, né? Então você tinha que, no gol, você tinha que jogar ela rasteira, primeiro no meio e depois acertar ela no mais alto. Que o David, que era meu amigo, estava comigo na época, ele falou, putz, é difícil porque a gente tem que acertar ali em cima. Eu falei, olha, se preocupa em primeiro e fazer o primeiro, que é acertar rasteiro. O rasteiro todo mundo vai acertar, então é mais fácil. Depois você vai pro outro, você já acertou um. Então aí ele falou, pô, verdade. Aí ele acertou o primeiro, aí ele já foi mais tranquilo e acertou até os 3 depois. E a outra foi quando a gente formava uma filinha ali, aí tinha um sorteio, né? E aí você tirava um número e o campo. Então você jogava com pessoas desconhecidas ali no campo, 2 contra 2 ou 3 contra 3, dependendo como fosse o seu sorteio. E tinha que trabalhar ali em equipe, né? O objetivo nem sei se era ali tanto ganhar ou fazer gol, porque na época os meninos até falaram, não, tem que fazer gol, tem que ganhar. Mas acho que era mais esse trabalho mesmo em equipe. E aí eu caí com um menino também, que ele tava super nervoso. Eu falei assim, ó, eu não sou muito habilidoso lá na frente, mas pode deixar que aqui atrás eu marco, e aí na frente você vai fazendo gol. E aí a gente pegou uns meninos que eram muito bons, assim, de bola na época, e eram até mais velhos que a gente, né, porque o teste ele variava muito, não era faixa etária certinha. E aí a gente acabou ganhando, por quê? Porque eu fiquei marcando mais ali atrás e roubava a bola e tocava para ele. Então isso me marcou bastante, assim, no teste. E a outra foi na Olipet, né, que a gente teve na última Olipet que eu participei, que a gente jogou com a equipe, e aí tinham todos aquelas notas, aquelas coisas que a gente tinha que ter no PROD lá na época. E uma das coisas que a gente conversou antes de dividir a equipe foi, que até a gente conversou com o Marcos lá, com o Marcos Rocha, e foi, não, vamos tentar equilibrar as equipes para não ficar uma equipe muito forte nem a outra, porque a gente somava pontos para poder ganhar.
aprendi também, tipo, vários outros esportes, né? Tipo, não... Tipo, eu peguei gosto por um, mas também aprenderam vários outros que eu nem conhecia. E que eu achei também bem legal de fazer. Ok. É o que eu tinha colocado para você, né? As atividades ali que eu realmente desconhecia. E outra coisa que foi muito bacana também, dentro do que ela colocou, é assim, as amizades que se formaram, né? Porque eu ali tive a oportunidade de conhecer pais também através de jogos, né? Quando vocês incluíam os pais nas atividades, né? E você fala, nossa, assim, você acabava esquecendo, sabe, o mundo, e você entrava na onda deles também. Vamos lá, participar. Né? Ali no campo, que eu já fiz o jogo com algumas mães, sabe? Na quadra, com eles também participando, foi assim, bacana. Cada esporte teve sua forma de mandar para alguns clubes ou formar para competições, acho que importantes. A canoagem, como não era muito praticada, a gente realmente formou alguns, tal. Depois teve essa mudança. Eu confesso que a princípio eu gostava mais dessa parte do esporte talento, mas depois entendi também a necessidade da formação. De certa forma, acho que a gente fez muito para as crianças, né, para os garotos, assim, porque eles vinham de zero experiências muitas vezes, né, e talvez zero experiência de grupo, né, de convivência mesmo, né. Então acho que isso realmente foi super importante para eles, mas eu diria que eu aprendi muito com ele. Teve algo do Fábio Silvestre, ele falou assim, cara, você pode tudo. O que você quiser, você pode, basta querer. Que eu tava conversando quando eu acho que era o último ano de PET, lá no Ayrton Senna Racing Day, e era estávamos com essa incógnita, eu falei assim, Fábio, e aí, o que eu posso ser de bom? Aí eu falo assim, cara, você pode ser o que você quiser, cara. Então, e aí era coisa que de repente fez todo sentido para mim, todos esses anos de PET. Comecei no futebol, de repente fui pegar um pouco de curiosidade de canoagem, de repente abriu mais opções, leques de futebol de rua, de vôlei, de pega-pé e tudo mais. Cara, eu posso tudo, isso aqui me dá liberdade para fazer o que quiser. O que eu achei assim, sensacional, aquela competição que foi feita lá na USP, Olipet, conhecer aquelas outras crianças de outros lugares e ver assim, a forma como eles, a vontade que eles têm de jogar, de participar, de estar ali juntos. Eu acho que isso não tem preço para crianças que vêm de outro mundo, vamos falar assim, e aí tem esse contato. Eu acho que isso é sensacional, assim, eu acho que é muito importante, porque dá noção de valores, de muitas coisas. Eu acho que isso é para mim é o melhor do PROD, essa aproximação que faz, sabe? E o professor sempre junto do aluno, sempre preocupado e conhece assim, o nome de cada aluno, que não é pouco, né? É verdade. De cada pai e mãe responsável. Então, assim, eu não conheço um lugar que tenha essa proximidade. Assim, sempre com muita satisfação que eu via o empenho, a dedicação, o profissionalismo e a seriedade que o PROD tinha, e a equipe toda, né, você e o Marcos, mas toda a equipe de educadores, de fazer isso vivo, de fazer isso cativante, instigante, de uma forma até amorosa, mas determinada. E de mobilização de outros atores, em outros cenários. Não preciso dizer que foi sempre um orgulho para mim ver o pioneirismo de vocês, ou diria, o protagonismo de vocês, de estar sempre na linha de frente das discussões, da mobilização, das outras organizações, mas assim, apoiando com toda uma coisa muito bonita que eu via, né? A robustez do trabalho de vocês tratavam com uma... a palavra não é modesta, nem humildade, não. Mas sabe aquela postura de quem eu não preciso me exibir, porque o que eu faço está aí. O que eu faço é que se exibe.
O que eu acredito é que se exibe, não eu, não a minha instituição, mas o trabalho é que se exibe, né? Então, isso que deu para ver, quer dizer, não eram vocês que se exibiam, mas era o trabalho que era exibido e que, por isso, era muito significativo. Eu sempre percebi isso com muito orgulho por vocês em todos os fóruns em que vi o PROD apresentando alguma fala, ou conduzindo alguma oficina, ou mobilizando alguma organização, ou mesmo na REMES, a liderança de vocês no polo aqui de São Paulo é inegável, a capacidade de vocês de estimular as organizações para produzir conhecimento, sistematizar a sua aprendizagem, sempre foi muito pioneiro, sempre foi muito dinâmico e muito instigante. Eu queria muito deixar isso registrado, vocês todos, e eu estendo isso para a equipe toda do PET e para todo mundo que passou pela vizinha. Eu acho que vocês todos fizeram de mim uma pessoa melhor e mais feliz. Então, obrigada por tudo.